Meus irmãos, paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a vida de todos os internautas, os ouvintes. Que Deus abençoe nossa irmã Eliana Miranda, pastor Paulo Martins, Jaqueline Ferrari, cantor Paulo Lana. Que Deus abençoe e continue lhe honrando. Nós já estamos orando num projeto aqui, hein? Pela vida do Paulo Lana, Segredo de Estado. Que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que eu vim como servo de Deus aqui, trazer uma palavra para o teu coração. Prometo falar bem pouco, porém prometo falar tudo o que você precisa. Que eu tenho certeza que Deus tem algo especial para o nosso coração. Eu gostaria, sem muitas delongas, pedir a gentileza de que você abrisse aí a sua Bíblia Sagrada, seja ela no seu tablet, no smartphone ou aplicativo, ou também através da Bíblia física, conforme eu também prefiro. Eu costumo dizer que eu sou a moda antiga também, prefiro flores e serenatas ainda nos dias de hoje. Então você vai abrir a Bíblia Sagrada comigo em Gênesis, capítulo de número 30. Gênesis, capítulo de número 30 e o versículo de número 22. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Gênesis, capítulo de número 30, e o verso é o de número 22. Aleluias. Lembre-se que Deus não esquece de você. Lembre-se de que Deus, Ele se lembra das promessas que Ele te fez. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha o que diz. Gênesis capítulo 30, verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu. E abriu a sua madre. E ela concebeu, diga comigo, concebeu, e teve um filho. E ela disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Eu vou repetir esse trechinho final. Ela concebeu e teve um filho. E ela disse: Deus tirou-me a minha vergonha. Um minuto de oração. Deus, fala conosco pelo poder do Teu Espírito Santo. Confirma, meu Deus, de forma gloriosa, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, Pai. Que a Tua mão esteja sobre nós, que a Tua graça redentora, a sua obra transformadora venha surtir o efeito necessário em número, gênero e grau na minha vida e também na vida dos ouvintes e dos internautas. Em nome de Jesus, brada nesta casa e mostra que Tu és o dono deste culto, que Tu és o reverenciado neste lugar, e esse altar é para Te adorar, é para sacrifício de louvor em santificação a Deus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Fique à vontade. Eu sei que você está em casa e se sinta-se em casa mesmo, tá bom? É o culto no seu lar e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Queridos, a história parece se repetir aqui. Porque por duas vezes o poço da cidade de Harã foi um local de eventos. O poço, a fonte, foi um lugar de eventos, e parece que a história se repete aqui, principalmente nesta família sacerdotal. Ali Rebeca encontrou Eliezer, amando de Abraão, servo de Abraão, o qual o havia enviado para procurar uma esposa para o seu filho Isaque. 40 anos mais tarde, Jacó, filho de Rebeca, agora se retira e vai à procura de uma esposa para Isaac.
melhor dizendo, para Jacó: sua mãe envia até Labão, seu primo, e fala: vai para a terra do meu primo Labão, e ali você vai encontrar e retira dali uma esposa. E quando Jacó chega, ele encontra Raquel à beira do poço. E aqui eu extraio uma primeira lição, porque eu vejo que poço é lugar de fonte. Só existe poço onde tem fonte. E esta fonte parece que era um lugar de encontro. E eu tenho uma palavra para você, porque este culto é um lugar de encontro. Porque aqui, através dessa palavra, nós temos a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder. E Deus marcou um encontro contigo nesta fonte. A vida de Rebeca mudou na fonte. A Bíblia de Raquel mudará na fonte. E a sua vida mudará hoje na fonte. Porque Deus marcou um encontro contigo aqui nesta fonte. Esta fonte que se chama culto no seu lar, esta fonte que transmite a palavra de Deus. E a Bíblia fala que esta palavra é sede, melhor dizendo, ela está aqui para saciar toda a sede que você tiver e te alimentar de toda a fome espiritual que você tiver. Então este lugar já está preparado para você ser abençoado, porque aqui hoje Deus preparou para mudar a sua vida. Vai ter uma virada na sua vida hoje, se você abrir o teu coração. Se você abrir o teu coração neste encontro que Deus marcou nesta fonte, Deus vai mudar a sua vida. Ô meu irmão, já começo a pregar aqui, porque a Bíblia vai nos dizer que Raquel, ela era pastora, ela cuidava das ovelhas do seu pai, e o relacionamento se desenvolveu entre ambos, não apenas que nos lembra o romance, que é uma invenção moderna, mas como também nos ensina algumas lições sobre paciência e amor. Raquel foi esposa de Jacó, como já bem disse aqui. Ela foi mãe de José e de Benjamim. A sua história está registrada neste livro, e o seu nome significa ovelha, do hebraico Rael, que tem a conotação de ovelha, de ser cuidada, de ser tratada. Isso faz jus talvez a sua formosura, que não era para qualquer homem cuidar. Ela, pela sua beleza, precisava sim ser bem cuidada, sim ser bem tratada, da melhor maneira possível. E a Bíblia vai nos deixar claro que a história desta mulher, ela é repleta de conflitos. Ela é repleta de guerras, entre as quais as guerras que nós podemos encontrar, uma guerra com a sua irmã Leia ou Lia. E a Bíblia vai nos dizer que elas estavam em uma competição, elas estavam presas a essa competição cruel. E eu quero que você entenda que esta competição é uma competição imatura. Era uma competição imatura porque não havia motivos para competir. Não havia razões para competir. Leia era amada por Jacó, sim. Só que Raquel era a mais amada. E com justo porque Jacó trabalhou dobrado para tê-la. Era a mulher que ele sempre quis. Era justo. Era legítimo. Ele teve esse direito. Agora o que me chama a atenção é que essa situação em que as duas irmãs começaram um conflito interno, começaram uma guerra familiar de forma imatura, Deus tomou proveito desta situação. Deus tomou proveito e utilizou a dor como uma ferramenta para tratar o caráter, para amadurecer essas duas mulheres. A pergunta que não quer calar é: por quê? Porque Deus tinha um plano profético na vida das duas. Deus tinha um plano profético, e Ele utiliza da dor para tratar, Ele utiliza da dor para moldar, Ele utiliza da dor para o cumprimento profético amadurecer naquela família. Olha só, a Bíblia vai nos dizer que Leia era aborrecida porque Jacó amava mais a Raquel, e isso lhe causava dor. Agora, em contrapartida, Raquel era amada,
Mas a dor que Deus impõe a Raquel para tratá-la é a esterilidade. Então veja que ambos Deus está tratando. Em ambos os casos Deus está cuidando. Deus está utilizando a dor como uma ferramenta para capacitar. E Deus, Ele tem essas doideiras. Vai entender a mente de Deus. Porque Deus, Ele sabe a ferramenta certa para moldar a nossa vida, para moldar o nosso caráter. Porque ainda que lhe cause dor, Deus sabe o que é melhor para nós. Porque o crente, tem gente que pensa, se Deus apertar eu não vou adorar. Mas eu quero te dizer uma palavra aqui, uma aplicação para a sua vida. O crente não adora por causa da dor. O crente que é crente, ele adora apesar da dor. Apesar da dor ele vai adorar. Porque não somos crentes porque somos doloridos, porque nos é imposto a dor. Não, não, não. A dor é um método, é uma ferramenta para Deus nos amadurecer, para Deus nos capacitar, para Deus nos preparar. Há um conflito, e essa situação faz com que Raquel sofra uma dor incapaz de ser dita, incapaz de ser decifrada. Eu quero que você entenda que essa passagem revela que Deus usa a dor como instrumento. Por quê? Primeiro, existe dois tipos de dor: a dor que te machuca e a dor que te modifica. A dor que te machuca e a dor que te modifica. Nós vemos que a dor estava machucando, e quem escolhe o desígnio da dor é você. A dor vai ficar machucando, a dor está machucando, a dor está ali causando um incômodo na vida das duas. Só que o propósito era o seguinte: primeiro, Deus utilizou a dor na vida de Raquel para trazer maturidade para Raquel. Deus utilizou da dor para trazer maturidade espiritual. Em segundo ponto, Deus trouxe essa dor para dar estrutura para o projeto profético que Ele tinha na vida dela. Por quê? Por que a maturidade espiritual? Porque Raquel e Lia lidavam com uma guerra de forma imatura. Elas achavam que essa guerra, uma contra outra, era para o seu próprio ego, era um combate de egos, era um combate para o seu bel prazer, não tinha propósito naquela guerra. Se alguém perguntasse: Raquel, por que você está batalhando contra Lia? Ela ia dizer, quem sabe, porque eu quero ser melhor, porque eu quero estar diante do meu marido, eu quero gerar, eu quero acabar com essa dor, mas no fundo não tinha um porquê. Agora, o que me chama a atenção, Deus queria dar maturidade para elas. Por quê? Porque gente imatura não está pronta para gerenciar herança. Gente imatura não está pronto para lidar com aquilo que Deus tem no futuro. Logo se ele alcança um cargo e de forma imatura, vai chegar uma hora que o cargo vai cair como um peso e ele não vai suportar. É por isso que Deus, Ele dá maturidade espiritual para assumirmos posições. Você já parou para pensar? Por que Deus ungiu Davi, mas não lhe deu a cadeira? Porque embora Davi tinha unção, pastor Paulo, ele não tinha maturidade espiritual para suportar a cadeira. Tem coisas que Deus primeiro Ele vai te aperfeiçoar. Primeiro Deus vai dar estrutura para o projeto profético. Primeiro Deus vai te tirar do protótipo para colocar em você uma maturidade, para você alcançar a realidade, para você alcançar o que Deus tem na sua vida. Deus não vai te dar nada além daquilo que você não possa suportar. Se você não suportar, Ele não vai te entregar a priori. Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar, Ele está dando a estrutura. Ei, meu irmão, levanta a sua mão, porque Deus está te dando a estrutura neste processo de dor. Esse tempo de dor é uma fase, e Deus está moldando o teu caráter, te dando maturidade espiritual, para que lá na frente gigantes venham cair, para que lá na frente você não seja um projeto falido, mas você seja um projeto concretizado pelas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso.
é só um processo. É a dor que te machuca ou a dor que te modifica? Como você tem lidado com este processo na sua vida? A guerra continua. Oh meu Deus, eu já vou encerrar. 2 minutos eu já encerro. Fica comigo ainda, você vai sapatear no poder. A Bíblia fala que a guerra continua. E elas não aprendem com a dor. Porque tem gente que tem a capacidade, Mariana, de não aprender com a dor. Ele não consegue entender que é Deus moldando para encher. Primeiro Deus molda, depois Deus enche. Deus, Ele não se contradiz e não improvisa. Tem gente que não entendeu que esta dor, porque Deus permitiu essa dor, porque Deus quer capacitar você, porque a obra que Ele tem vai glorificar o nome dEle em você e através de você. Agora, o que me chama a atenção é que elas não têm esse lapso temporal em sua mente, elas não compreendem que esta dor é Deus moldando. Jacó tem projeto, Jacó é o filho da promessa, ele foi abençoado com a bênção do primogênito, a porção dobrada estava sobre os seus ombros, só que elas não conseguiram raciocinar que o projeto precisava passar pelo processo. E a guerra continua. Do capítulo 30, do versículo 1, você vai ver uma competição. Você vai começar a contemplar competições. E a guerra continua. E o que me chama a atenção, que as atitudes imaturas continuam. Principalmente por parte de Raquel. Principalmente daquela que é denominada ovelha. Porque tem ovelha que mesmo quando Deus trata, ela continua imatura. Mesmo quando Deus está tratando, ela não consegue mudar a sua postura. A dor, escute isso, enquanto você não mudar em meio à provação de dor, em meio ao vale das lágrimas, enquanto você não mudar a sua postura, a sua atitude, não criar maturidade espiritual, a dor vai continuar sendo a dor que te machuca. Agora, o que me chama a atenção é que as atitudes não param por aí. Nós podemos entender nesse texto que Raquel procura métodos para tentar solucionar a sua dor. A dor era tamanha que ela passou a ter inveja da sua irmã porque ela concebia. Isso lhe cegou. Isso lhe frustrou. Ela ficou frustrada. Só que o que me chama a atenção é que ela começa a usar métodos movidos pelas suas próprias motivações. Primeiro, Gênesis capítulo 3. Para ela gerar, ela dá a sua concubina para Jacó. Olha o que o texto vai dizer. Raquel, por ser estéril, vendo que a sua irmã Lia gerava, utiliza dos costumes da época em que uma mulher de classe social elevada, se ela fosse estéril, ela poderia dar a sua serva, a sua ama, que daria à luz a filhos que seriam legalmente seus. Ela usa da lei do levirato, que era um costume da época. Ela usa dessa lei para poder gerar um filho através de Bila, ou Bilá, depende da sua tradução, que este filho nasceria aos pés da sua dona, que seria dela. Ela usa esse meio. Olha o que diz, então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou-lhe de Naphtali. Ela achou que a guerra estava vencida, pela sua ama Bila, dar filhos aos seus pés. Só que o que eu quero dizer aqui, é meios corretos por motivações erradas. Veja que ela usou meios legais, porém com motivações erradas, porque era para vencer contra a sua irmã.
E aqui está um grande erro, um ledo engano, em que muitos cometem nos dias de hoje, e eu quero falar disso. Tem pessoas que apesar de ter bons métodos, usar o método certo, as motivações são erradas, e eles vão entrar no caminho do erro, porque não vai dar certo. Veja que embora ela ainda gera, só que Raquel ainda buscava desesperadamente por ser um filho, por ter um filho biológico. Ou seja, Raquel, embora ela dissesse, está vendo? A minha ama gerou, agora eu tenho filho. Porém a alegria não estava completa. A alegria não estava completa. Tem gente que está buscando alegria, escute isso. Guarde para a sua vida, porque é ensinamento bíblico, é princípio, é questão de princípio. Quando você, ainda que você tenha motivações corretas, se você gerar por caminhos, por meios errados, não vai dar certo. Ela tenta por métodos legais, porém, qual é a motivação? Tem gente que vem à igreja, vem buscar, vem orar, métodos corretos, mas e o coração? O coração, será que está motivado das coisas corretas? Tem gente que vem buscar a Deus, mas vem buscar com as motivações erradas, vem buscar para tentar separar, vem buscar para tentar acabar com o outro, vem tentar para tentar denegrir a imagem do próximo, pelo amor de Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ainda que o meio é legal, ainda que está dentro da legalidade, mas não tem uma motivação coerente. Ela buscava isso. Você sabe por que não deu certo? Porque o milagre gerado por meios legais, corretos, mas por motivação errada, não traz alegria verdadeira. Porque não estava de acordo com os planos de Deus. Tem gente que usa esses métodos para piorar. O segundo ponto é pior. A Bíblia vai dizer que Raquel agora, ela usa da superstição. Rubem, seu sobrinho, traz mandrágoras do campo de trigo. Isso era considerado afrodisíaco e ajudava na fertilidade. Ela usou da superstição agora para tentar gerar. E aqui entra outro meio errado. Porque é do mesmo jeito que não adianta ter meios corretos, mas a motivação errada, vice-versa. Não adianta eu ter motivações corretas, motivações legais, mas utilizar de meios imorais, de meios incorretos, meios que não agradam a Deus. Existem três tipos de pessoas, talvez você se enquadre em uma das tais. Primeiro, pessoas que buscam um milagre por meios corretos, mas com motivações erradas. Segundo, pessoas que buscam a Deus com métodos errados, mas com a motivação certa. E o terceiro ponto, pessoas que buscam a Deus com motivações corretas, por meios corretos. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa, que é óbvio que o das mandrágoras não deu certo. Embora a motivação de ser mãe era legítimo e querer um filho fosse legítimo, mas o meio e o método estava totalmente fora dos parâmetros de Deus. O Senhor está dizendo para hoje: se você está usando os métodos errados, ainda que esteja com a motivação certa, para hoje. É melhor você entrar nas motivações corretas, pelo método correto, porque métodos errados com motivação certa não vai dar. Motivação certa com métodos errados também não vai dar. Mas quem entrar com a motivação certa, pelo meio certo, este vai desfrutar do milagre, este vai vingar, este vai gerar um milagre, este vai viver o projeto que Deus determinou para a sua vida. Querida, não adianta você querer trazer seu filho à força para a igreja. Ainda que a motivação seja certa, talvez não é o meio correto para tal. Você está lutando à toa.
vai ser uma dor que machuca. Se está doendo, deixa modificar hoje. Deixa modificar hoje, porque eu vou dizer como que Raquel gerou, e eu já vou encerrar aqui. 2 minutos eu já encerro, já fechei a Bíblia. Já fechei minha Bíblia. Raquel entendeu que ela entrando por métodos errados, ainda que a motivação seja certa, não vingava, porque não trazia alegria. Ela entendeu que vice-versa também não funcionava, ainda que ela tivesse os meios errados e as motivações certas, também não vingava. Então o que Raquel foi fazer, pastor? Ela foi procurar o meio certo, com a motivação certa. Não adianta você querer converter o seu marido, porque isso quem compete é a Deus. É uma guerra que vai te machucar. É uma guerra que vai lhe causar dor. Não vai fazer você crescer, não vai fazer você ter maturidade. Pelo contrário, vai fazer você se revoltar e até em alguns casos se rebelar contra Deus. Pastor, o que Raquel fez? Se calou. Percebe-se que ela se cala. Você não vê mais ela discutindo com Lia. Lia concebe, mas você não vê ela lutando com Lia. Você vai ver que do versículo 20 a seguir, ela não luta mais. O texto não fala que ela relutou, que ela teve inveja mais. O texto não fala que ela ficou ali lutando contra a sua irmã, uma luta até mesmo infantil. Então o que ela vai fazer, pastor? Ela vai orar. Ela vai orar. Ela vai buscar em Deus. A Bíblia é sensacional. Porque eu quero te dizer, e aqui eu digo, sabe qual foi o sucesso de Josafá? É que ele entendeu que se ele fosse com o método da espada, ele perderia, porque era 3 contra 1, ele sabia que aquele método era legal, mas talvez não era a motivação correta. Mas Deus está dizendo nesta noite, minha irmã, você não vai precisar lutar. Ore, busque pela salvação do seu filho, busque a Deus em oração, porque este método não falha, este método vai remover a dor, este método vai transformar você, e através de você a sua causa será levantada e será vitoriosa diante de Deus. Oh, meu irmão, não é assim. Não entre por métodos errados. Não entre, ainda que por meios certos, não vá com a motivação errada, porque não vai dar certo. Mas se você entrar hoje na presença de Deus em oração, veja que Deus deu estratégia para Raquel mudar. Ela foi orar. A Bíblia não fala que ela orou, a Bíblia não fala que ela foi clamar, mas eu acredito que foi exatamente isso, porque quem ora não precisa falar que ora. É a oração que Jesus nos ensinou, uma oração íntima. Entra no teu quarto e fecha a porta. Ele não está falando que só vai ouvir oração no quarto. Ele está dizendo que é uma oração no lugar de intimidade. É para você criar intimidade com Ele através da oração. Porque quando você cria intimidade, o Senhor revela segredos. O que é isso, pastor Ariel? Ele fala com você e revela para você segredos que Ele tem só com você e com mais ninguém. É o lugar da intimidade, da oração, do relacionamento direto com o Pai. Veja que aquela mulher, a Sulamita, ela criou um bloqueio contra a dor, porque ela sabia o meio correto, aonde buscar e como buscar, diante do profeta Eliseu. A ponto de alguém olhar para ela e dizer: está tudo bem? Sangrando por dentro, sangrando pela perca de um filho, mas ela dizendo: está tudo bem. Saiba onde buscar. Entenda isso, escute isso. Quem procura não sabe onde está e nem como procurar.
Mas quando você vai buscar, você sabe exatamente onde está e o que buscar. Quem busca, encontra. Eu quero chamar a tua atenção. Mude os métodos. Mude os métodos hoje. Talvez até hoje você dê um murro em ponta de faca, nesta guerra que está travada e só está te causando dor. Mas a vergonha de Raquel foi transformada em alegria. Ela gerou o milagre. Por quê? Porque este é o embasamento do cristão. Movido pela fé em conformidade com o propósito motivado pela fé, executado pelo meio certo, fará com que o milagre seja gerado. Quer gerar um milagre? Talvez está na hora de você mudar. Está na hora de você amadurecer espiritualmente. Até quando você vai guerrear essas guerras de forma errada? Até quando você vai ficar lutando, batalhando, sem êxito? O Senhor está dizendo: filha, nesta guerra você não vai precisar pelejar, você vai precisar é orar. Deixa que eu trabalho, deixa que eu moldo, deixa que eu salvo, deixa que o impossível eu faço. Deixa que o sobrenatural é comigo mesmo. Está na hora de mudar. Porque se vier pelos motivos certos, pelos meios certos, você vai desfrutar do milagre. Jesus foi o nosso maior exemplo. No Getsêmani. Porque o sepulcro só ficou vazio no domingo porque ele venceu no Getsêmani. Ele, sendo filho de Deus, ele tinha vários meios legais. Inclusive ele chegou a dizer: se eu dissesse descia uma legião de anjos aqui para me proteger. Era legal, era legítimo, era correto, a motivação correta, mas ele tinha que passar pelo plano profético, plano perfeito da salvação. E esse plano é só um meio, era só um método. Ou seja, sangrando, mas não parou. Jesus nos deu exemplo de que a dor transforma. Talvez essa guerra que você está lhe causando dor pode cessar ainda hoje, se você tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão madura e compreender que o sobrenatural é só para Cristo. Deus, Ele está te chamando. Eu já encerro aqui e faço o apelo. Para você que está aí na sua casa agora, me acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Talvez você está lutando para salvar a sua família. Talvez você está lutando agora, ainda que pelas motivações corretas, mas usando os meios errados. Por superstições, por amuletos, por instrumentos que não te levam a nada. Através da imposição, eu não sei. Mas saiba que as maiores batalhas virão quando você estiver em oração. As maiores vitórias serão vencidas. As maiores batalhas serão vencidas quando estamos em oração. Porque eu nunca vi alguém que ora perder uma batalha. Deus justifica aquele que ora. Josafá orou e Deus bradou na congregação. Deus removeu a vergonha de Raquel. Ele também pode remover a sua vergonha hoje. Primeiro passo, entregar a sua vida para Deus. Entrega a sua vida agora ao Senhor. O contato está aqui, ó. Está aqui no visor, na parte inferior do vídeo. Entre em contato. Ou você pode agora comentar: eu quero, pastor Ariel, entregar minha vida para Jesus. Eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Jesus chegou para remover a sua vergonha. Você ainda vai louvar ao Senhor. Você ainda vai louvar ao Senhor. Você ainda vai testemunhar daquilo que Deus fez. Entre em contato agora, através do nosso WhatsApp do Quero Aceitar Jesus, ou do e-mail que está aqui na tela. Você será muito abençoado. Escute isso que eu estou dizendo. Você vai viver as promessas de Deus. Deus, Ele te convida para um particular na oração.
A oração continua sendo um método infalível. A oração continua sendo um método que não falha. A oração continua sendo um método que nos traz muitas vitórias. E eu tenho certeza que esta guerra que está causando dor será vencida. Tem muita gente que acha que o método é autoajuda. Mas eu te digo e te recomendo a oração. Porque a oração, ainda que não seja livre de autoajuda, mas ela é ajuda do alto, ela gera ajuda do alto. Qual você prefere, autoajuda ou ajuda do alto? Escolha pelo correto e você será muito abençoado. Eu quero fazer essa oração por você. Pai, eu apresento todas essas vidas diante do teu altar. Diante sim, Senhor, do teu altar, porque aquele que entrega a vida, ele levanta o altar do Senhor aonde ele está. E ele entrega ali o seu sacrifício, a sua vida, por completo e por inteiro. Deus, pega na mão desta mulher agora, pega na mão deste homem agora, que não aguenta mais perder esta batalha que lhe causa dor, mas que hoje o Senhor vai mudar este cativeiro, mas que hoje o Senhor vai mudar esta história, mas que hoje o Senhor vai trazer, meu Deus, um refrigério e estratégias para esta família. Em nome de Jesus eu creio, Pai, que eles serão muito mais do que vitoriosos no Senhor. Em nome de Jesus, abraça eles agora, para a glória e honra do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe, conto com as vossas orações, ajude a obra assistencial da igreja. E lembre-se, a dor está te machucando, mas ela pode te modificar. Vai depender da sua postura e maturidade diante desta guerra. Que Deus abençoe. Mariana, que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez.